Vamos falar dessa bagaça dessa proficiência de língua estrangeira logo, né? Seguinte, como é que é isso? Vai ter uma data que eu acredito que uma das provas sejam, eu vou explicar, tá? Uma das provas, a prova da USP, provavelmente vai ser em setembro ou em outubro. E é o seguinte, você vai levar essa comprovação de proficiência de língua estrangeira no dia da matrícula. A matrícula, depois que você passar de tudo, é em janeiro ou em fevereiro, então você já tem que ter isso pronto. O que aconteceu comigo? Eu gastei quase R$700 fazendo provas de inglês. Vou explicar por quê. E aqui esse é o vídeo para você não gastar esse dinheiro, pelo amor. A USP não aceita certificado de conclusão de curso de idioma, não é válido. Você tem que fazer aquelas provas internacionais ou você tem que fazer uma prova na USP, tem uns outros lugares que tem outros tipos de provas que não são internacionais e que são aceitas. Para o mestrado, você tem que comprovar a proficiência de uma língua estrangeira, para o doutorado, duas. Para quem já fez o mestrado na USP e vai prestar para o doutorado, é aceita que você entregou no mestrado, tá? E mais uma. Então, eu vou falar sobre o mestrado, que é o que eu tô fazendo, né? O que eu tenho experiência. Você vai levar lá todos os documentos, eles estão na página 7 do edital, vou deixar aqui embaixo. E a cópia do comprovante de proficiência em língua estrangeira aproveitado no mestrado. Só que eu levei a cópia original, você tem que levar a cópia original, eles ficaram com o meu original. O certificado de proficiência pode ser em qualquer uma dessas línguas, inglês, espanhol, francês, italiano ou alemão, com validade não superior a 5 anos na data da matrícula. Se tiver alguma dúvida, vocês ligam lá na ECA. Para quem é estrangeiro, tem que ter o certificado de proficiência de língua portuguesa, emitido pelo Centro Interdepartamental de Línguas da FEFELESH, tá? No nível intermediário. Se você passou em tudo e não levar todos os documentos, você é desclassificado. Não dá para você voltar para casa e pegar de novo e levar lá, porque o horário é muito curto para você matricular. Um monte de gente no dia da matrícula. Se você morar perto, aí talvez dê tempo, mas se você não levar até o final lá que eles estiverem acabando de chamar as pessoas, você é desclassificado, você não passa. Quais são os certificados aceitos? O primeiro, faculdade de letras, você fez faculdade de letras, de instituições de ensino superior públicas, federais ou estaduais. Já começa daí que então eles não aceitam de faculdades particulares, você fez letras em faculdade particular. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esse aqui, ó. Centro de Línguas FEFELESH USP, inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e português para estrangeiros, nível intermediário. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar sempre, vai acessando toda semana, 2 vezes na semana, até sair a data. Eu acredito que o edital saia esse mês, mas vai pesquisando, já vai olhando. O que aconteceu? Como é que é? Eu fiz essa prova da FEFELESH, do Centro de Línguas. Lá no site eles estão falando que a taxa a partir desse ano é R$90. Eu acho que eu paguei 70, 80, mas esse ano é R$90. Eu vou deixar lá, você vai entrar nesse link que eu vou deixar, na aba proficiência em inglês. Já dá uma olhada lá, porque lá tem modelo de prova, lá tem gabarito, ainda não saiu o edital da ECA, tá? Ainda não saiu, né, o formulário de inscrição, e eu fiz essa prova, eu fiquei lá olhando todo dia, eu entrava, né, já tava nessa vibe toda aí desses processos, do projeto, lendo livro, lendo matrizes, e aí eu entrei, vi, né, porque eles não divulgam, assim, são departamentos diferentes, eles não vão ficar te mandando e-mail, eles não vão ficar te falando nada, olha, saiu o edital de proficiência. Não, você tem que entrar nesse site periodicamente e ficar olhando para ver se já saiu. Aí eu fiz a prova. Por que aconteceu? Eu fiz inglês, acho que foi 5 anos. E foi, né, numa escola bacana e tal. Mas eu não fiz o TOEFL na época, eu lembro que eu tava preparada pro TOEFL. Eu fiz todos os níveis, só que eu não fiz porque eu entrei na faculdade de... Não, eu fiz 1 ano de teatro antes de entrar na faculdade de jornalismo e eu não tinha perspectiva de usar isso para emprego. Não tinha, eu trabalhava o que eu fazia na época? Não tinha ninguém para praticar, não tinha essa perspectiva e eu trabalhava no shopping. Eu usei meu inglês, né, porque às vezes iam alguns gringos lá, eu trabalhava no Shopping Santos e eles iam, perguntavam, né, quando ia pessoal de navio e tal, e eu
conversava com eles de boa. Algumas meninas me chamavam de outras lojas para eu conversar com eles e explicar, né, os pontos turísticos e tal, e numa boa, mas nada demais. Era bem raro isso acontecer. E aí eu fui perdendo, né, essa prática. Eu sempre entendi muito bem, mas assim, não falo muito bem, falo meio que Joel Santana, to the left, to the right, tipo assim. Eu leio bem, eu consigo entender. Aí eu fiz a prova. Só que o que caiu, que eu vou falar daqui a pouco, eu não tinha prática, e eu não tive prática na escola de inglês. O que caiu? Tem um modelo de prova lá no site desse centro de línguas. Você entra nessas abas que eu falei, e lá embaixo tem modelo de prova humanas. Aí você baixa e já começa a estudar dali, faça o teste e vê se você consegue alcançar a pontuação. Nesse modelo não é parecido muito com a prova, tem mais questões, né? Na prova tem um pouquinho menos, mas os textos são mais longos na prova. Então é legal você já ver o que você tem dificuldade, porque lá normalmente tem um advérbio, aqueles advérbios que não são usados na fala, no coloquial, lá no dia a dia do pessoal que fala inglês. Na realidade, caiu advérbios de leitura. Eu lembro de uma, nevertheless. Caem bastante conjunção de contraste. Even though, in spite of, however, even if, despite, although, but, com outro sentido, né? Instead, otherwise. Caem bastante essas palavras. Substantivos, advérbios, conjunções, depende onde ele cai no texto. Então isso cai bastante. Cai bastante phrasal verbs. Phrasal verbs é o que mais cai. Na escola de inglês eu aprendi os básicos. Come in, come back, come out, get in, get out, step in, step out, enfim, go up, walk up. E o que aconteceu? Eu fiz a prova. Então, assim, eu fiz o que eu, sabia. Peguei os livros de inglês que eu tinha da escola e tal. E você tem que atingir uma pontuação. Eu fiquei por 2 pontos. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu não passei na prova de proficiência de inglês da FEFELESH. Não passei desse centro de línguas. Tem uma outra menina que estudou comigo aqui, né, na última turma, falou, não, é super fácil e tal. Eu tive dificuldade. Aí, Aí eu fiz. Eu falei, não passei, meu Deus, eu não vou entrar no mestrado, socorro, Jesus. Aí eu falei, não, vou fazer uma das provas, né? Então, tem que fazer o quê? TOEFL? Aí pesquisei. No edital anterior estava escrito errado, estava falando um outro tipo de TOEFL, um tipo de prova que não tinha mais. Depois dessa questão do que cai na prova na FEFELESH, cai também nas outras provas, tá? Os advérbios de leitura, os phrasal verbs, as conjunções. E eu não tava entendendo porque eu não tava sabendo, porque eu tava entendendo tudo. Só que assim, um phrasal verb, ele é um verbo mais uma conjunção. E ele tem um outro significado. Ele não é o significado do verbo, do primeiro verbo, do verbo mais forte. Ele tem um outro significado com a conjunção. E eu achei que eu estava entendendo a leitura. E eu não estava entendendo a leitura. Eu estava achando que era um verbo e era outra coisa, era outro significado. Aí eu fui percebendo por quê. Fiz essa prova primeiro da USP, não passei, fiquei chateada. Aí eu falei, tá, na questão do inglês, tá? Aí eu falei, tá, vou ver na cultura inglesa. Aí na cultura inglesa, eu liguei daqui de São Paulo, eles falaram que era o bullets, o tipo do exame. Não era, porque o TOEFL é muito caro. Eu falei, tem algum outro tipo de exame que dê certificação intermediária? Ele falou, bullets. Aqui no edital não tá o bullets. Aí eu gastei dinheiro, fiz o bullets. O bullets não é aceito, tá? Não faço bullets. Ele não é aceito. Mas eu até consegui, o nível B2, só que não é aceito. Aí já estaca 0 de novo. Aí eu já tinha ligado na União Cultural, que é uma das instituições, eu tinha falado dessa questão do TOEFL, porque aqui no edital tá falando. Certificados. TOEFL com classificação de no mínimo 550 pontos para o ITP. Aqui tá certo, que é esse ITP eu fiz, que é um teste feito lá na União Cultural, aqui em São Paulo. É um teste feito no papel mesmo, só que aí não é só reading. É reading e listening. E writing também. Só não tem o speaking. E aí eu fiz e acabei fazendo em dezembro, já tinha passado em tudo.
Não, ainda não tinha saído o resultado, mas eu falei, eu vou fazer do mesmo jeito. Não tinha saído o resultado da entrevista. Eu fiz no dia 12, o resultado da USP, né, da entrevista, da prova que eu passei, tudo saiu dia 19, perto do Natal. Então, dia 12 eu fiz a prova, eu fiz no começo de dezembro e saiu o resultado no dia 12, no papel. Então, eu tinha que fazer 550 pontos. Sabe quantos pontos eu fiz? 473. Aí caiu minha ficha, eu falei, eu não vou passar, eu vou fazer aula particular. É agora. Paguei uma professora numa escola aqui muito boa, paguei. Falei, olha, preciso de umas 3, 4 aulas. Acho que eu fiz umas 3, nem precisei de 4. Que aí eu estudei, aí eu falei, olha, é isso que eu tô errando. Que eram phrasal verbs, conjunções. E eu falei, é voltado pra leitura. Então tem nevertheless, eu nunca esqueço dessa palavra. Aí ela separou tudo, ela fez uma lista e ela foi explicando, da forma que ela foi explicando, eu fui gravando. E eu fiz uns papéis enormes aqui na parede. Fiz uns papéis com umas letras desse tamanho assim, ó, com um tipo de conjunção, com phrasal verb, tudo separadinho. E todo dia que eu acordava eu olhava, toda hora que eu passava aqui no escritório eu olhava. Então eu gastei dinheiro com a prova da USP, eu gastei dinheiro com o Bullets, que não era para ter gasto, eu gastei dinheiro com o TOEFL, que foi o TOEFL ITP que eu fiz, e eles também aceitam aqui o IELTS, com classificação de no mínimo 6 pontos, ou Cambridge Exam, com classificação de B2. Esses eu nem tentei porque meu dinheiro tinha acabado. O que aconteceu? No fundo de tudo, eu liguei lá uma vez, na USP, e não foi a Maria que me atendeu, a Maria, a secretária de lá, foi uma outra pessoa que me atendeu, e que a Maria não estava. A Maria que toma conta dessa parte, ela é a responsável nessa questão, tudo de administrativo, tudo que for necessário, né? Se você entrar, você vai falar com ela. Não foi com ela que eu falei com uma outra pessoa. Eu falei, olha, qual que é o exame da União Cultural? Ela só falou os que estavam no edital. Eu falei, tá, vocês não aceitam o exame X? Porque quando você entra no site da União Cultural, tem lá que eles fazem um exame de proficiência próprio. E ela falou, não, a gente não aceita. Aí eu liguei lá na União Cultural, falei com a professora direto, nem foi com a secretária, ela passou para a professora. A professora falou, não, a gente tem parceria aqui, a gente faz um teste específico para o programa de mestrado de Ciências da Comunicação. E eu fiquei com isso na cabeça, mas eu falei, não deve ser real, porque a mulher na USP falou que não aceita, como é que ela tá falando que aceita? Eu falei, por enquanto eu não vou gastar com esse. Aí fiz todos os outros, fiz o Bullets, fiz o TOEFL, que eu tirei 473 pontos. Aí eu falei, não, só sobrou esse, porque aí eu falei, vou fazer de espanhol. Aí liguei lá no Instituto Cervantes, só que eles têm datas, acho que é em março e setembro. Falando nisso, se você quiser a proficiência de espanhol, já liga lá no Instituto Cervantes, em São Paulo, e já vê, porque ó, eles aceitam diploma de espanhol como língua estrangeira DELI, com classificação de no mínimo B2. O italiano, vou falar os outros, depois eu volto para o inglês, tá? O italiano, Instituto Italiano de Cultura, exame de proficiência stricto sensu, com classificação de no mínimo B2, com aproveitamento igual ou superior a 50%. Francês, Aliança Francesa, o diploma de francês, DELF, ou teste TCF, com classificação de no mínimo nível B2. E o alemão no Instituto Goethe, B2, ou teste DAF com classificação de no mínimo nível B1. Aí só sobrou União Cultural. E aí foi aí que eu falei, a última prova, eu só tenho essa chance, porque senão eu não vou passar, porque não tem mais nenhum lugar para fazer prova, eu não tenho conhecimento das outras, só inglês e um pouquinho de espanhol. Eu vou fazer essa prova e eu vou passar. Passei. Eu fui acima do nível que era permitido. Eu tive o nível B2, só que minha pontuação foi muito além. Tem uma pontuação, vamos supor, de 500 pontos a 600 pontos. Eu fiz quase 600 pontos, quase no nível avançado. O que eu fiz também? Vou mostrar as ações que eu fiz para passar na prova da União Cultural, além do meu dicionário. Outra coisa, o dicionário, você pode levar esse dicionário aqui, lógico, não pode ter anotação, não pode ter nada, mas você pode levar esse dicionário na prova do Centro de Línguas da USP, viu? Pra você ver quanto é difícil, eles não importam de você, é que a linguagem é muito específica, enfim. Comprei, ó, esse livro de phrasal verbs, ó, tá cheio de anotação, que foram essas anotações que eu usei, porque eu lembro que tinha caído na prova. Comprei um livro de romance da Danielle Steel, porque é algo que eu queria entender, porque eu já tinha visto em séries que eles falam muito phrasal verbs. Pode ver aí no Netflix. Toda frase praticamente é phrasal verb. As outras questões de estrutura,
past perfect, present perfect, enfim, eu entendi, eu sabia, eu acertei. A minha dificuldade era mais isso de vocabulário, tá bom? Então foram essas ações e eu passei e foi um alívio muito grande porque o certificado foi aceito. Dá uma ligadinha se você for fazer o teste na União Cultural, se você não tiver o TOEFL com a validade certa e tal. Se você fizer esse teste da União Cultural, liga antes pra Maria, fala direto com a Maria. Vou deixar o telefone aqui da ECA aqui embaixo também. E é isso, gente. A prova da União Cultural eu fiz em janeiro, que foi poucas semanas antes de entregar os documentos da matrícula, e foi o Reading Comprehension que eu fiz, tá? Se você tem alguma dúvida, se eu deixei escapar alguma coisa que você queria saber dessa questão, deixa aqui embaixo. Se você gostou, curte, compartilhe, ative o sininho para receber os vídeos, eu tô fazendo mais vídeos. E é isso. Tchau, tchau. E vou contar também como que foi que eu descobri. Eu tava na rua, tava na Paulista, aí eu recebi um e-mail no celular, eu abri e eu vi que eu passei, eu comecei a chorar, não tinha ninguém pra gritar lá na Paulista. Eu comecei a chorar, falei, meu Deus, eu passei. Liguei pra minha tia, liguei pra minha mãe, liguei pro meu marido, liguei pra todo mundo, falei, passei, agora eu vou nesse mestrado.